Eu sou Laura Rodrigues Silveira, graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa e aluna de Iniciação Científica no LIPA, Laboratório de Inovação no Processamento de Alimentos. O meu trabalho, juntamente com a Érica Nassif Rufino Vieira e a Nathalie de Almeida Costa, é sobre o desenvolvimento de microcápsulas contendo Lactiplant Bacillus plantarum por conservação complexa e a avaliação da resistência térmica. Bom, de acordo com a Anvisa, os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde. Diante disso, a microencapsulação ela é uma alternativa amplamente utilizada como um sistema transportador adequado, permitindo a sobrevivência desses micro-organismos probióticos a condições adversas, tais quais tratamento térmico, nas quais alguns alimentos são submetidos, e pH ácido gástrico, por exemplo, do estômago. Dentre as técnicas utilizadas, a conservação complexa consiste na separação de fases líquido-líquido quando biopolímeros carregados eletroestaticamente com cargas opostas, no caso proteínas e polissacarídeos, se atraem sobre certas condições específicas, muito específicas de pH, força iônica, concentração e temperatura. O objetivo desse trabalho foi desenvolver microcápsulas contendo Lactiplant Bacillus plantarum para avaliação da manutenção da viabilidade delas frente a tratamentos térmicos e a sua aparência por microscopia óptica. Dando início às metodologias, para a obtenção do micro-organismo probiótico, o Lactiplant Bacillus comprado comercialmente foi inserido em calda MRS para adaptação por 24 horas a 37 graus Celsius. Depois ele foi cultivado em 500 ml de calda MRS por 48 horas a 36 graus Celsius. Esse meio foi centrifugado por 15 minutos e o sobrenadante foi descartado. E no tubo Falcon foi inserido uma solução salina 0,85% e submetido a uma nova centrifugação onde o sobrenadante foi descartado e foi obtido o pallet de probióticos, que nada mais são que as células livres. Na microencapsulação por conservação complexa, 1 grama dessas bactérias elas foram do pallet, no caso foi inserido numa solução de gelatina em pó tipo A, 2,5%, sobre agitação a 50 graus Celsius. Depois foi adicionado uma solução de goma arábica, também 2,5%, e 400 ml de água destilada estéril a 50 graus Celsius. O pH foi ajustado para 4, com HCl 0,1 mol por litro, e a solução foi deixada esfriar naturalmente até 30 graus. Em seguida, foi realizado um resfriamento em banho de gelo, até atingir uma temperatura de 10 a 12 graus Celsius, resultando na formação de conservados. Essa suspensão obtida ela foi mantida em repouso por 24 horas a 8 graus Celsius e para a precipitação dos conservados, e depois foi realizada uma filtração. Bom, nessas imagens nós podemos observar as principais etapas da conservação sendo realizadas. Na imagem A, a elaboração da goma arábica, 2,5% sobre agitação. Na imagem B, nota-se a adição dos 400 ml de água a 50 graus Celsius, mais a solução de goma arábica, a solução de gelatina tipo A, 2,5% com micro-organismos. Na imagem C, o ajuste de pH para 4, com HCl 0,1 normal. E na imagem D é o banho de gelo. A análise por microscopia óptica, ela se deu por uma gota de água destilada e uma gota de microcápsula úmida adicionadas à lâmina. A lamínula foi inserida acima com ângulo de 90 graus para evitar a formação de bolhas de ar e foi observado em microscópio óptico. Bom, as microcápsulas elas também foram avaliadas quanto à viabilidade do micro-organismo probiótico antes e após a aplicação de um mecanismo de liberação, que foi a agitação a 30 graus Celsius por 5 minutos, que resulta no rompimento da parede das microcápsulas e liberação dos probióticos.
Então, foram feitas diluições em série com solução salina 0,85% e plaqueamento por profundidade com HMRS. Essas placas elas foram armazenadas sob anaerobiose a 36 graus Celsius por 72 horas. Para o teste da resistência térmica, foram feitas diluições em série também. Essas diluições foram feitas com 2 amostras. Uma foi submetida a temperatura de 80 graus Celsius por 30 segundos e outra por 60 segundos. Aqui não foi utilizado nenhum mecanismo de liberação. O plaqueamento se deu também por profundidade com o HMRS. E as placas foram armazenadas em anaerobiose por 36 graus Celsius, a 36 graus Celsius por 72 horas. Bom, esses são as imagens dos nossos resultados iniciando pela microscopia óptica, onde podemos ver a estrutura da microcápsula, a parede delas e a sombra dos micro-organismos em seu interior. Aqui temos o resultado de viabilidade da microcápsula produzida antes e após a aplicação do mecanismo de liberação. Então, após essa agitação, ocorreu a liberação dos micro-organismos localizados no interior das microcápsulas, dando para ver no aumento da contagem de 5,28 para 7,64 log de UFC por grama. E o resultado da resistência térmica das microcápsulas, né, que foram submetidas a temperatura de 80 graus Celsius por 30 segundos, apresentaram uma contagem de 3,73 log de UFC por grama. E as submetidas a 80 graus Celsius por 60 segundos apresentaram contagem de 2,68 log de UFC por grama. Com isso, a gente pode notar que a microcápsula desenvolvida ela permitiu a sobrevivência de parte desses micro-organismos frente à temperatura de 80 graus Celsius, apesar de redução da população microbiana, demonstrando a dificuldade que há em manter os micro-organismos probióticos viáveis durante etapas de processamento a altas temperaturas nas quais alguns alimentos são submetidos. A partir disso, nós chegamos à conclusão de que é possível microencapsular o Lactobacillus plantarum por essa técnica, por conservação complexa, utilizando como material de parede a gelatina e a goma arábica, mantendo a viabilidade dos micro-organismos. Houve uma redução significativa da população microbiana quando as microcápsulas foram submetidas a tratamentos térmicos, principalmente por um tempo maior, por um período maior de tempo, né, no caso de 60 segundos. Entretanto, a viabilidade de parte delas foi mantida, isto é, parte delas, a microcápsula conseguiu proteger e manter viável nessa temperatura. Bom, eu finalizo aqui minha apresentação com meus contatos à disposição e muito obrigada.